Sorriam, vocês estão sendo gravados. Então, hoje a gente vai começar, né, falando do nosso último macronutriente, que são os lipídios, né, também conhecidos como gorduras ou óleos, tá? A gente vai ver a diferença de gordura para óleo, tá? Existe uma diferença entre eles, tá? Então, o que é... O senhor que é Denise, é? Não. É porque a conta ela é corporativa. Aí aparece lá, outros professores eles podem usar. Aí ficou lá o nome dela, né? Mas não se preocupem não, é porque a conta ela é corporativa e outros professores podem usar junto. Tá? Então, sou Rondinelli, tá bom? Não assumi uma nova identidade não, tá? Ah, não, peraí, perdão, eu não vai aparecer agora. Pronto, tá aparecendo para todo mundo, tá? Então, os lipídios, eles também são caracterizados, né? São chamados de gorduras ou óleos, tá? A gente vai ver a diferença daqui um pouquinho na frente. E o que que é importante, né? Diferente do que acontece lá com as proteínas e com os carboidratos, os lipídios, eles não têm uma estrutura, tá, bem definida, né? A gente tem vários tipos de lipídios, inclusive a gente vai olhar alguns que são bem importantes para a gente, como é o caso lá dos fosfolipídios, né, que são os lipídios que se encontram na parede das nossas células, tá, nas membranas, perdão. A gente tem os cerebrolipídios, que são os lipídios que fazem parte da nossa bainha de mielina lá no cérebro, entre outros, né? Tem os lipídios que vocês vão olhar aí durante as análises clínicas. Aí a gente tem o HDL, o LDL, triglicerídeos e outras, né, classificações. Então, uma das coisas que a gente tem relacionado aí para a questão dos lipídios é que eles não têm uma estrutura definida. Então, a gente tem lipídios saturados, lipídios insaturados, a gente tem né, lipídios combinados com glicerol e assim sucessivamente. Então a gente vai ver, mas eles têm uma característica bem comum, né? Como eles são formados por cadeias orgânicas bem longas, né? Os lipídios eles têm cadeia orgânica bem longa, tá? Eles são caracterizados por não se misturarem bem em água. Pode falar, Maria, Valquíria. Vindo aqui porque eu tô assistindo pelo celular, como vou aceitar para gravar. Não, já tá gravando, Valquíria. É só autorizar. Aqui da minha tela. Tá, tudo bem. Tá? Então, uma das características que a gente pode ter aí, quimicamente falando para os nossos lipídios, né, é que eles têm baixa solubilidade em água, né? Não é que eles são completamente insolúveis, tá? Alguns, exatamente aí, eles têm, alguns têm uma parte que eu vou mostrar para vocês mais na frente, né? Alguns têm uma porção polar que se conseguem, né, que eles conseguem se misturar, e outros têm uma fração apolar bem maior, tá? Então não é que eles são insolúveis, eles têm baixa solubilidade em água ou em qualquer outro solvente orgânico, né, os solventes polares, tá? Essas características, tá, eles são refletidas exatamente por causa dessas cadeias longas, né, de hidrocarbonetos que eles têm. Então essas cadeias, elas conferem, quanto maior for a cadeia, né, menos solúvel ele vai ser em água, tanto que a gente pode dizer que eles são lipofílicos, né, eles gostam, eles se misturam em outros componentes apolares, e eles são hidrofóbicos, né, diferente, por exemplo, dos carboidratos, né, os carboidratos já são muito hidrofílicos e já não são tanto já são mais hidrofóbicos, né, as proteínas, elas podem variar, mas em geral as proteínas, elas também são, né, a gente tem as que são solúveis em água e a gente tem aquelas que são solúveis em solventes orgânicos, tá? Então é importante a gente levar em consideração essas características na hora que a gente estiver falando dos lipídios, tá? Então os lipídios eles têm essa característica aí para a gente muito importante, tá? Então é difícil da gente poder determinar eles por uma característica, né, como a gente faz lá com os carboidratos, como a gente faz com as proteínas que são mais fáceis de serem observadas, né? Por que que os lipídios são importantes, né? Então, qual a funcionalidade que os lipídios têm para a gente, né? Eles servem como fonte de energia, tanto que a gente vai ver aí no cálculo de calorias, né, para um alimento, a gente vai ver que 1 grama de proteína ou 1 grama de carboidrato,
ele equivale aí a 4 quilojoules, né, quilocalorias ou 17 quilojoules, né, que é a unidade de medida aí para energia. Enquanto que os lipídios, né, cada grama de lipídio, ela corresponde a 9 quilocalorias, ou seja, é mais do que o dobro da mesma quantidade de proteína, da mesma quantidade de carboidratos. Por isso que gordura, né, quando a gente come alimentos que são muito ricos em gorduras e óleos, a tendência é que eles tenham um valor energético mais alto, tá? Então eles servem como fonte de energia, eles são as nossas fontes de energia aí relacionadas a armazenamento, então só em extremo caso de necessidade o corpo vai lá, né, em casos de supressão alimentar, em casos de deficiência, é que o corpo vai lá. Tanto que quando a gente engorda, né, é difícil tirar aí as dobrinhas que a gente ganha, exatamente porque a última coisa que a gente queima são as gorduras, tá? Nos alimentos, eles podem conferir sabor, tá? Vou dar um exemplo para vocês. O alimento mais viciante, né, que a gente consegue comer sem perceber a quantidade que a gente come, chama-se sorvete. Exatamente por quê? Porque os sorvetes eles são compostos basicamente de carboidratos e gordura. E o cérebro da gente, né, gosta de carboidrato e gordura. Então você é capaz aí de comer um pote de sorvete, tá, sem perceber. Exatamente porque ele deseja esse tipo de alimento, porque para o corpo, né, a tendência é utilizar o que precisa ser utilizado para gerar energia e armazenar o que é necessário armazenar, tá? Por exemplo, algumas perguntas que às vezes surgem. Professor, o que eu faço para não engordar? Primeira coisa que vocês têm que fazer, vocês vão ver aí que dentro da estrutura dos lipídios ele está associado, é evitar consumir bebida alcoólica à noite, né? Principalmente se você tiver a mania aí de jantar, tem algumas pessoas que têm esse costume de jantar, né, tomando uma cervejinha ou tomando vinho, um copo de vinho não tem problema, é benéfico, tem lá os polifenóis que protegem o coração, mas se você toma uma garrafa, aí já é um problema, porque o álcool, né, o etanol que a gente tem lá, ele tende a participar da formação dos lipídios, tá? Então, quando você junta isso, mais o alimento gorduroso, né? Então, tem gente aí que vai comer uma pizza, um hambúrguer e toma uma, duas cervejas, né? Pedir para engordar exatamente porque a quantidade de energia que você está consumindo ao mesmo tempo, ela é maior, e principalmente aí na questão da noite, tá? Então, a gente tem que evitar esses tipos de alimento aí, Arielle, exatamente, mas os nutricionistas, né? A primeira coisa que eles fazem quando eles vão fazer a nossa reeducação alimentar é exatamente pedir para a gente evitar, se você quer manter o foco aí e perder, né? A primeira coisa que você tem que fazer é evitar alimentos gordurosos e a combinação alimento gorduroso e álcool, né? Que é o que geralmente a gente não faz nos finais de semana. Sai no final de semana, quando termina a quarentena, quando a gente não está de quarentena, né? Aí o que a gente vai fazer? Vai tomar uma cerveja, vai tomar um vinho, vai tomar um drink, né? Tem muito álcool, tem carboidrato, fora que a gente tem os petiscos, né? Que vão sendo pedidos, a gente vai comendo. Então a gente faz uma ingestão muito grande de energia e não queima essa energia posteriormente. Aí o que o corpo faz? Ele armazena essa energia aí, né, no nosso organismo, tá? Então eles servem para a gente, né, como aditivos de sabor, fonte de nutrientes essenciais, né, para os ácidos graxos e vitaminas. Sim, algumas vitaminas, a gente vai olhar mais na frente, vitamina A, vitamina E, vitamina B, elas têm na sua composição gordura, tá? Ela tem na sua composição lipídios. Então é muito importante a gente ter bastante cuidado aí na hora da alimentação de não fazer restrições 100%, exatamente porque quando você vai lá e corta, zera a quantidade de gordura, você vai comprometer os outros sistemas e algumas vitaminas elas dependem, fora os nossos hormônios, né, que eles também fazem parte aí do nosso processo nutricional, então a gente tem que ter cuidado aí para não comprometer a nossa alimentação, tá? Então, os tipos de lipídios, né, se a gente for classificar eles aqui, tem uma classificaçãozinha maior, vou mostrar para vocês mais na frente, mas basicamente, né, os lipídios eles são de dois tipos. Aqueles associados ao glicerol, que é um triálcool, né, uma cadeia com 3 hidroxilas, e os não associados ao glicerol, tá? Dentro dos associados ao glicerol, a gente tem os triglicerídeos e os fosfolipídios, né? Os triglicerídeos, eles estão na composição de óleos e gorduras, tá? E os não associados, né, são os esteróis. A gente tem colesterol, os fitoesteróis que estão lá nas plantas, as ceras, e os álcools graxos, né? Então, os ácidos graxos, né? Então, eles fazem parte aí dos não associados ao glicerol. Gordura e óleo. Alguém sabe me dizer
se é a mesma coisa ou são coisas diferentes? Quem poderia me dizer aí? Se achar que coisa é diferente, me diz por que que eles são diferentes. Se achar que eles são iguais, beleza. E aí, o que que vocês acham? Em termos de composição, óleo e gordura é a mesma coisa, né? Ambas são formadas de lipídios. A diferença são duas, basicamente, né? Em geral, os óleos eles são insaturados. Eu vou mostrar para vocês mais na frente aqui algumas cadeias, né? Em geral, eles são insaturados, tá? E no caso das gorduras, elas são saturadas. Essa questão de ter ou não insaturação na cadeia, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó, alguns, né, exemplos de ácidos graxos. Ó, então, se vocês observarem aqui, ó, no caso aqui dos saturados, né? Quem são os ácidos graxos saturados? O laurílico, o mistírico, o palmítico, o esteárico e o araquídeo. Né? Então, aqui a gente tem uma cadeia. Se vocês observarem, ó, essa cadeia só tem ligações simples. A mesma coisa para cá, mesma coisa para cá, e assim sucessivamente. Lembrando aí que eu falei para vocês, né? Quanto maior for a cadeia, mais afinidade, né, mais lipofílico ele será, tá? No caso aqui dos insaturados, a gente tem, né, o oleico, o palmitoleico, né, o linoleico, o linolênico, o araquidônico e o EPA, tá? Então, se vocês observarem, o palmitoleico, ele tem uma insaturação aqui, ó. A mesma coisa aqui para o oleico, só que a cadeia do oleico ela é um pouquinho maior, elas são bem parecidos, mas a cadeia do oleico é maior, né? O linoleico, ele já tem duas insaturações, o linoleico, né? E o linolênico, ele já tem três insaturações. O araquidônico, ele já tem essa cadeia dobrada e já tem quatro insaturações. E o EPA, né? Ele já tem aqui cinco saturações e assim sucessivamente, tá? Quanto mais insaturações a gente tiver, isso influencia no estado físico do nosso lipídio. Então, basicamente, para a gente poder diferenciar, né, um óleo e uma gordura, é só a gente saber a quantidade de insaturações. Quanto mais insaturações eu tiver, né, maior a probabilidade dele estar no estado líquido. Então, toda vez que a gente fala de óleo, a gente está falando de um lipídio, em geral, insaturado, ou um conjunto de lipídios, né? Mas para ser um óleo, eles têm que possuir insaturações e isso torna esse lipídio para a gente, né? Ele coloca para a gente esse lipídio no estado líquido. E as gorduras, por possuírem cadeias, né, saturadas, ou seja, sem duplas ligações, ela já confere para os lipídios, né, um estado físico de sólido. Então, a diferença básica entre óleo e gordura é só isso, tá? Então, se um dia alguém perguntar para vocês, é basicamente isso, né? Como a gente tem a questão lá da origem, que os de onde vêm os óleos e as gorduras, né? A gente basicamente pode dizer aí que as gorduras, tá? Elas vêm aí do reino animal, né? Em geral, elas vêm do reino animal, tanto que quando a gente vai lá, pega o porquinho, pega o boi, né? Associado lá com a proteína, com a carne, a gente, dependendo da parte que for pega desse animal, né? A gente vai ter lá as gorduras juntas dele, né? Que é a banha, que o pessoal costuma lá chamar. Então, ela vai estar no estado físico de sólido, aquela parte mais branca amarelada que a gente tem, tá? Então, em geral, eles são, né, associados, tá, exatamente aí para animais. E os óleos, em geral, né, eles são produzidos por plantas, tá? É exatamente, eu não lembro aqui quem perguntou, eu vi no chat, é exatamente, né, a gordura, ela está no estado, em geral, sólido, e quando você, por exemplo, coloca ela na geladeira, o óleo pode acontecer a mesma coisa com ele, tá? Se eu pegar o óleo e colocar ele na geladeira, dependendo do tipo de lipídios que fazem parte lá, de glicerídeos que fazem parte lá deles, tá? A gente pode ter aí o óleo, ele pode se tornar sólido. Eu não sei se vocês já compraram óleo de coco, tá? Tem algumas pessoas que utilizam na alimentação. Uma vez minha irmã, ela comprou e achou que o óleo de coco dela estava estragado, né? O que foi que aconteceu? Quando ela comprou no supermercado,
ele estava branquinho, parecido com um coco, né? Como quando a gente tira a carne do coco. E quando ela chegou em casa, né? Quando ela foi olhar de novo, ele estava transparente. Aí ela pensou que estava estragado. Aí eu falei, não, porque no supermercado, em geral, né, aquele óleo ali está armazenado, né, no ar-condicionado. Então, aquela temperatura mais baixa, é só um pouquinho de temperatura, pessoal? Sim, né? Dependendo da composição, a gente aí, uma diminuição de 2, 3, 4 graus, 5 graus, a gente já pode transformar aquele óleo, né, no estado sólido. Só que aí não transforma ele, né, em gordura. O que faz a gente classificar quem é quem é exatamente as saturações ou insaturações, tá? Gordura só tem cadeia saturada, óleo só tem cadeia insaturada, tá? Então, isso é uma característica que a gente tem aí relacionado para os nossos lipídios, tá? Então, essa é a classificação básica. Vou mostrar aqui para vocês que tem uma classificação maior, né, dos lipídios, tá? Ela é bem mais complexa. Vocês olham aí ela na bioquímica, né? Mas, basicamente, para a gente aqui na bromatologia, a gente precisa da classificação anterior. Mas aqui tem os tipos, né? Então, quais são os tipos de lipídios que nós temos? A gente pode ter os ácidos graxos, né? Eles têm na cadeia, a ponta da cadeia polar, ela é feita por um ácido carboxílico. A gente pode ter os esteroides, a gente pode ter as vitaminas lipossolúveis, é o caso da vitamina D, da vitamina E, tá? E a gente tem as plantas, elas produzem umas substâncias que dão cheiro para a gente, né? E a gente diz lá, quando a gente faz a extração de produtos naturais, a gente chama de óleos essenciais, né? Eles, basicamente, eles são formados por um tipo específico de lipídios que a gente chama de terpenos, né? E a gente pode ter os chamados compostos poliplenis, né? Que são os outros tipos de lipídios. E a partir dos ácidos graxos, a gente tem os eicosanoicos, a gente tem os triacilgliceróis, aí dentro aqui a gente tem as gorduras e os óleos, a gente tem as ceramidas, a gente tem as ceras, tem os esfingolipídios, né? E a partir que a gente vai descendo, né? Aí tem os plasmogênios, fosfolipídios, esfingonomielina, né? Cerebosídeos, gangliosídeos, outros glicopolídeos, né? E os fosfolipídios de forma geral. Então, esses carinhas aqui, ó, são fosfolipídios, esses carinhas rosas aqui são os glicolipídios, e esses aqui são os ácidos graxos derivados, tá? E esses aqui são os outros tipos, né? Esteroides, terpenos e lipo, tá? Solúveis, tá? Então a gente vê aí que a gente tem vários tipos de lipídios, por isso que é bem mais complicado definir a estrutura desses lipídios aí na hora que a gente vai determinar. Mas para a questão da extração, tá? A gente sempre vai transformar o nosso produto em gordura total. Então a gente já viu aí os rótulos nutricionais, né, no início da nossa unidade, por isso que lá nos rótulos a gente pode encontrar assim, né? Proteínas. Aí a gente tem a quantidade, carboidratos, aqueles que são açúcares, né? Nem todo carboidrato lá, ele entra lá como sacarose, etc e tal. E gorduras, aí a gente sempre tem gorduras totais. Dentro dessas gorduras totais, a gente tem as gorduras saturadas, e dentro das gorduras, né, a gente insaturadas, a gente tem as gorduras cis e as gorduras trans, né? Então, as gorduras trans, elas não é bom, porque ela pode favorecer a produção no corpo de LDL, né, que é o colesterol de baixa densidade, é a gordura que é ruim para a gente, tá? Então, a gente tem essa classificação aqui dentro das gorduras, tá? Então, a gente sempre tem gordura total, e a partir dessas a gente tem as outras lipídios e as suas classificações, tá? Até aqui, alguma dúvida? Essa classificação em geral, vocês olham lá na bioquímica, né? Então, geralmente eu faço essa primeira introdução para vocês poderem relembrar, tá? Então, até aqui, alguma dúvida, criança? Tomar água para a gente continuar. Então tá aqui, né? Como eu falei para vocês, a estrutura. Então a gente tem aqui os chamados ácidos graxos livre, que é a gordura livre, né? Então ela tem a cadeia aqui de hidrocarbonetos, ó. Isso aqui é um tipo de, ela seria uma gordura, né? Porque é uma cadeia saturada. E aqui na pontinha a gente tem o derivado do ácido carboxílico. Então, em geral, é legal que essa gordura, né? Ela tem uma parte apolar, quanto mais maior for ela, né? Por isso que o Lucas falou aí no comecinho da aula, elas são insolúveis
em água, né? Depende do tamanho da cadeia. Se essa cadeia for curta, ela pode até ter uma solubilidade parcial em água, não tem problema. Agora, quanto maior for essa cadeia, como eu mostrei para vocês aí na figura anterior, aí mais afinidade, né, apolar ela vai ter, tá? Então, o glicerol é esse triálcool aqui que vocês estão olhando, então um álcool com três, né, carbonos, em cada carbono a gente tem uma hidroxila. Quando a gente junta o glicerol com a gordura, eles formam, né? Se eu pegar lá o glicerol e cada substituição dessa aqui, ó, da hidroxila, se eu tirar um hidrogênio e colocar uma cadeia de gordura, né? Eu vou formar o que a gente chama de triglicerídeos, tá? Importante aqui é que o triglicerídeo, quando a parte, né, lipídica ela é ligada ao glicerol, todas as gorduras que estão ligadas aqui, ó, elas têm que ser da mesma cadeia, né? A cadeia tem que ser de mesmo tamanho, tá? Então é importante aí, e essa é uma característica do que a gente tem dentro dos triglicerídeos, ou triacilgliceróis, né? Que é uma forma que a gente tem de chamar também os nossos glicerídeos, tá? Então é importante aqui. Lá na bioquímica, né, muito provavelmente vocês devem ter estudado por um livro chamado de Leininger, né? Ele foi o cara que classificou bioquimicamente aí, né, os tipos de acilgliceróis ou gliceróis de forma geral, né? Então, esse gráfico, sim, não se preocupe que essa apresentação vai estar lá no AVA, tá? Vocês vão poder baixar ela depois lá, não se preocupem. Mas, por exemplo, né, ele faz esse esqueminha aqui que é bem fácil para a gente poder entender a diferença entre os carinhas aqui, tá? Então, no caso, o que é o triglicerídeo, né? São lipídios de armazenamento. São os triacilgliceróis. Então, ele tem uma molécula de glicerol, que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Aquela cadeia com 3 carbonos, cada carbono uma hidroxila, e em cada hidrogênio da hidroxila eu substituo por uma cadeia de ácido graxo. Então, o triglicerol, né? Ele tem o glicerol substituído, cada ponto lá da hidroxila, por uma cadeia, né, de ácidos graxos. No caso dos fosfolipídios, ele é parecido com os triacilgliceróis. A diferença é que uma das hidroxilas, né, ela é substituída por um grupamento, ó, fósforo, tá? Estão vendo aqui o PO4, tá? Então esse grupamento fósforo junto com o álcool forma o que a gente tem lá nas nossas membranas, que são os chamados fosfolipídios, tá? Então, na verdade, ele é parecido com o triacilglicerol, só que ele tem uma parte, e exatamente essa parte de fósforo aqui, ele faz uma característica que a membrana da gente tem, que a gente diz que ela é semipermeável, né? Ela permite a passagem de algumas substâncias, sejam elas lipofílicas ou hidrofílicas, né? De acordo com os tipos de transporte. Mas ela não é exclusiva apenas, né, para substâncias lipofílicas, ou ela não é específica apenas para substâncias hidrofílicas. Tanto que a água, ela passa exatamente pela membrana, sem gasto de energia, exatamente por causa dessa, né, propriedade. Como o Lucas falou, é o que a gente chama de permeabilidade seletiva, né? Então, isso é uma das características que essa membrana de fosfolipídio ela confere para as nossas células, né? Os esfigmolipídios, né? Ele é formado lá com a moléculazinha de esfignostigmina, um acilglicerol, né? E parece logo com o nosso fosfolipídio. A diferença é que ela tem uma cadeia maior de glicerol, junto, né? A hidroxila central tem o acilglicerol e a hidroxila de baixo substituída por um grupamento fósforo, tá? E os esfigmolipídios, né? Mesma coisa aqui, ó, só que lá na pontinha da cadeia, né? A gente pode ter um mono ou um oligosacarídeo, né? Então a gente tem lá a combinação com um carboidrato, tá? Então exatamente que é o que a gente tem, que a gente chama de glicolipídios, né? A gente diz então que a nossa membrana, do ponto de vista biológico, químico, né? Ela é formada por uma dupla camada fosfolipídica com glicoproteínas, né? Essas glicoproteínas, elas podem ser extracelulares, elas podem ser intercelulares, ou elas podem ser intercelulares, né? Elas podem estar para fora, elas podem estar no meio, elas podem estar para frente, para dentro da célula, tá? Então, esses lipídios, se vocês observarem aqui pela classificação de Leininger, né, na questão bioquímica, eles têm várias funções, né? Vão servir como sinalizadores, exatamente onde as substâncias vão se ligar aí, metabólitos, mensageiros, hormônios. Eles vão funcionar como cofatores enzimáticos, por isso que as vitaminas, algumas, elas dependem da questão relacionada à presença de gorduras, né, da presença de lipídios, né,
transporte de elétrons, cloroplastos, mitocôndrias, e elas podem servir lá como pigmentos, no caso aí das plantas, né? Elas podem formar lá clorofila, aí tem clorofila verde, clorofila vermelha, clorofila azul, tá? Que ela é responsável pela absorção de luz visível e fotossíntese, tá? Então, são as questões relacionadas, né, bioquimicamente falando, que é o que a gente chama de classificação de Leninger, tá? Então, continuemos, né? Fosfolipídios, como eu mostrei para vocês ainda há pouco, ó, o que é um fosfolipídio? Duas cadeias, né, de glicerídeos aqui, a cadeiazinha de glicerol, de lipídios, perdão, a cadeia de glicerol, né, o triálcool aqui, e se vocês observarem, ó, ela tem esse grupo fósforo aqui, ó. Então, esse grupamento aqui, ó, como vocês estão vendo, é legal lá do caso dos fosfolipídios, que a gente disse que eles têm uma cauda, né, lipofílica, então aonde consegue se misturar com substâncias, né, lipofílicas, e ele tem uma cabeça hidrofílica, né, ou, né, lipofóbica. Então ele tem as duas características. O fosfolipídio ele é bem interessante do ponto de vista biológico, porque ele consegue aí, né, se misturar uma parte, tá, em gordura e uma parte em água, tá? Os esteróis, né, eles são, o que a gente tem aí, são os percussores, do ponto de vista biológico aí, para as nossas, né, para os hormônios, tanto os vegetais quanto para os hormônios, tá, animais, né? No caso aí do homem, a gente tem os hormônios masculinos, testosterona, o hormônio feminino, né, a progesterona. Então, no caso dos esteróis, eles são os percussores de dois tipos, né, de hormônios que a gente tem, tá? Eu não vou entrar nessa questão, porque é só revisãozinha aí da bioquímica, tá? E os ácidos graxos, como eu falei para vocês, né, eles são classificados como saturados ou insaturados. Os insaturados, eles podem ser monoinsaturados, quando eles têm uma saturação, diinsaturados, triinsaturados ou poliinsaturados, né? Em geral, se classifica apenas como mono, di e poli, tá? Então, teve uma insaturação, é o caso aqui, ó, do ácido leico, tá? Então, monoinsaturado. A partir de duas ou três insaturações, alguns autores já consideram ele como poliinsaturado, né? Alguns chamam de diinsaturados, tri, mas em geral a gente classifica eles dessas duas formas, tá? Então, pela quantidade de insaturações que a gente tem na cadeia. Então, se vocês observam aqui, ó, tá? Tem a cadeia lipofílica, né? Uma cadeia de carboidratos, e na pontinha a gente tem o ácido carboxílico. Aqui é a mesma coisa para o ácido esteárico, né? Que ele é saturado, não tem nenhuma ligação dupla. A cadeia de carboidratos e lá na pontinha, né? O ácido carboxílico. Por isso que a gente chama eles de ácidos graxos, tá? Exatamente porque eles têm essas duas características. Assim como as proteínas, né, elas são formadas por aminoácidos, ou seja, grupamento amina ligado com o grupamento ácido carboxílico, assim como os carboidratos, né, eles podem ser classificados como cetoses ou aldoses, né, de poliálcools. Então, o carboidrato, a gente tem lá muitos álcools, né, muitas hidroxilas, e a gente pode ter na cadeia, né, o aldeído na ponta ou a cetona no meio da cadeia. Então é fácil, olhando para a estrutura química, né, é fácil você saber identificar. Cuidado aí para não confundir, às vezes, o ácidos graxos, né, com alguns carboidratos, porque alguns carboidratos podem ter numa ponta, né, o aldeído, e na outra ponta ele pode ter aí o ácido carboxílico, tá? Inclusive, eles são necessários aí para o processo de ciclização dos carboidratos, tá? Mas, basicamente, se olhando a estrutura química, né, é fácil de você identificar quem é proteína, quem é carboidrato e quem é lipídio. Basta você olhar aí os grupos funcionais, beleza? Então, do ponto de vista bromatológico, né, por que é importante aí a gente fazer o estudo dos lipídios, né? Eles fazem parte da rotulagem necessária, então lá todo alimento ele tem que vir na composição, ele tem que informar a quantidade de proteínas, gorduras, né? Os lipídios eles são expressos como gorduras totais, e por legislação, né, tem que ser apresentado também o percentual de gorduras trans, tá? Então, exatamente porque essas gorduras, né, elas têm essa característica, exatamente, Rosa.
tá? Então, os macronutrientes, né, é obrigatório, tá? Vou voltar aqui para vocês mostrar aqui o rótulo do alimento, ó. Então, os macronutrientes, eles têm que vir aqui, né? Então, aqui eu tenho os carboidratos, né, o primeiro macronutriente que a gente que a gente viu, as proteínas, o segundo macronutriente, e as gorduras, né, os lipídios, tá? Então, as fibras estão aqui associadas, né, as proteínas, o sódio, ele entra como sais minerais, tá? Então, mas todo rótulo nutricional no Brasil, ele tem que vir no mínimo, né, com os 3 macronutrientes, e se tiver algum componente, algum micronutriente, algum sal, algum metal específico, né, que é o caso que acontece, por exemplo, com oleaginosas, com castanha, elas, elas podem vir com uma quantidade de selênio, por exemplo, boro, tá? Então, é obrigatório. Sim, todo rótulo, Rosa, ele tem que apresentar, no Brasil, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, o rótulo ele tem que conter tudo que o alimento tem, né? No Brasil, isso está mudando, né? A gente tem um problema porque o Brasil, os fabricantes, eles só informam o que a legislação obriga. Então, por exemplo, né? A legislação obriga a ter macronutrientes, é obrigatório tem que ter, né? Gorduras, proteínas e carboidratos. Mas, às vezes, o cara dá aquela mascarada. Por exemplo, acontecia muito isso com suplementos. O cara queria lá fazer o uso de um suplemento para ganho de massa muscular. Então, ele tinha que fazer um suplemento à base de proteína. Aí o cara inventava lá que tinha proteína, só que dentro daquela mistura, né, tinha algum tipo de açúcar, que ele não era obrigado a informar aquele açúcar, tá? Então, essa questão ela mudou, inclusive a Anvisa aí, ela registrou agora os suplementos, todos aqueles que são passíveis de entrar na classificação de suplementos, eles têm que mostrar tudo que tem na composição nutricional, né? Os estudiosos, se vocês pegarem aí, eles têm artigos, se vocês procurarem nas bases de dados, vocês vão ver que tem vários suplementos com o que eles chamam de lixo nutricional, né? Ou seja, você está pagando uma suposição, né? Um valor por 100 gramas de proteína isolada e, na verdade, não tem só proteína isolada, né? Tem 90 gramas de proteína isolada e o cara meteu ali 10 gramas de carboidrato, e você não quer o carboidrato, tá? Os suplementos nos Estados Unidos e na Europa, não. Lá o cara te diz exatamente o que tem. Então, se tiver carboidrato, ele vai te dizer o que, que tem de carboidrato e quanto tem, e assim sucessivamente, tá? O Brasil, a gente tem, infelizmente, essas brechas jurídicas, né, que está acabando, exatamente a legislação para suplementos agora, ela entrou em 2019, está em tempo de adequação, tá? E os fabricantes agora eles vão ter que informar tudo, tá? Então, a importância das gorduras, né, é pela questão legal, a gente tem a questão de rotulagem, padrão de identidade do alimento, né? E a questão relacionada à determinação, né? Lembra que a gente pode usar os nutrientes de forma geral, a gente pode fazer as determinações por aspecto legal, que é o que a legislação exige que a gente tenha, e pelos aspectos relacionados à qualidade do alimento, né? Então, efeitos de gordura e óleo sobre propriedades funcionais dos alimentos, né? As gorduras, elas são muito utilizadas aí pela indústria para dar sabor, né? Todo mundo diz, né? E eu sempre escuto isso, e sempre escutei antes mesmo de estudar essa questão da bromatologia. Por que que coisa gordurosa sempre é mais gostosa, né? Vocês não concordam comigo? Exatamente porque gordura é que dá o sabor. Por isso que aqueles alimentos, né, que eles são preparados sem gordura, geralmente eles são alimentos que não são muito gostosos, né, por assim dizer. A gente se acostuma com eles. Mas, por exemplo, o teu cérebro, né, ele é preparado para pensar. Tanto que se vocês estudarem biologia e pegarem aí os animais, né, por exemplo, pegar lá o leão, coisa, qual é a primeira parte que o leão come? A parte rica em gordura, né, exatamente porque é onde ele vai ter mais energia, tá? Ele come o que ele chama de partes moles, né? Então ele vai sempre buscar, ele nunca vai no músculo, que o músculo é mais difícil de ser digerido porque ele tem muita proteína, né? Então proteína é mais difícil, por isso que a gente, em termos de suplementação, a gente faz proteína quebrada, tá? Então, as questões relacionadas a isso, tá? Então, um dos métodos bem comuns que a gente faz para poder caracterizar o tipo de lipídio é a cromatografia a gás, tá? Então, ele é um método que a gente usa para saber que tipo de gordura a gente está fazendo. O outro método que eu vou mostrar para vocês, que é a extração de Soxhlet, né? Ele não caracteriza a gordura, ele apenas diz para a gente o conteúdo total. É tipo lá a determinação de proteínas por que é Jadal, né? Que ele determina a quantidade total de nitrogênio, mas a gente não consegue identificar. Então,
é importante aqui a gente lembrar dessa questão relacionada ao nosso procedimento analítico, tá? Exatamente porque se a gente quiser identificar, aí tem que utilizar uma técnica mais específica, né? No caso aí das gorduras, cromatografia a gás, tá? Os lipídios, né? A gente usa cromatografia a gás. E no caso aí da gente quiser só determinar o conteúdo total, quanto tem de gordura, sem saber quais são as gorduras que estão ali, né? Aí a gente usa um método que a gente chama de Soxhlet, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Por que que é importante a questão dos lipídios, né? Do ponto de vista aí nutricional? Como eu falei para vocês, né? A gente consegue determinar aí a quantidade energética, e a gente tem uma quantidade determinada aí diariamente, né? 2.000 quilocalorias, para a gente poder fazer a manutenção das nossas necessidades vitais, né? Então, vocês olharem aqui, ó, no caso aí, proteínas e carboidratos, eles geram 4 quilocalorias, né, por grama, enquanto que a gordura gera 9 quilocalorias por grama, né? Então é muito mais fácil a gente ganhar energia através da ingestão de gorduras do que a gente ganhar através da ingestão, né, de proteínas e carboidratos, tá? Então, no caso aqui das proteínas e dos carboidratos, eles geram praticamente, ó, um pouco menos da metade, tá? Então, existe ácidos graxos que são essenciais, a gente vai precisar lá para usar como cofator de enzimas, usar para nossa síntese de hormônios, tá? Então, por isso que dietas muito restritivas com gordura, eles podem prejudicar o funcionamento do corpo, né? Nosso corpo ele é formado aí e controlado através dos hormônios, tá? E o processo lá de quebra do ácido gráfico, né, gera para a gente gás carbônico, álcool e água e energia, né? Isso é o que a gente chama de processo de oxidação celular. Por isso que para a gente poder, né, queimar gordura, a gente tem que fazer muito exercício anaeróbico, né, na ausência de oxigênio, exatamente para que haja uma quebra. Então, é necessário que a gente faça aí atividades físicas com gasto de energia, né, na ausência do oxigênio, exatamente para que a gente possa fazer a chamada oxidação celular. Por isso que pessoal aí da nutrição estuda a questão do jejum intermitente, realização de exercícios, né, de alta performance e tal, exatamente para que a gente possa queimar. Por exemplo, né, eu vejo muita gente, né, em termos de curiosidade, tem gente que está lá gordinho, pansudinho, né, aí quer queimar gordura abdominal, aí vai fazer abdominal, né, só que o abdominal, ele não queima gordura, o abdominal ele fortalece a musculatura abdominal, você vai ficar lá com a barriga de tanquinho, mas se você tiver gordinho, né, os teus gominhos vão ficar escondidos pela gordura, tá? Então a musculatura ela fica sempre abaixo, em cima, né? De vocês estudarem a parte de citologia, tá? A gente tem aí a capa protetora de gordura e a gente tem certas zonas do corpo, né, que são propícias ao acúmulo de gordura. Que a gente tem que ter cuidado aí do ponto de vista fisiológico é com a chamada, né, gordura visceral. São aquelas que se impregnam nas nossas vísceras, que elas aumentam o limite do nosso LDL e diminuem o HDL. Isso aí pode gerar para a gente o que a gente chama de síndrome metabólica, né, associado com outras questões e pode gerar doenças cardiovasculares, tá? Deixa eu ver aqui que vocês perguntaram alguma coisa. Lucas, taral, deixa eu ver aqui para quem é magro, segue o mesmo caminho, tá? Então, não tem, não é porque é magro que não pode ter barriga. São duas coisas diferentes, tá? Você pode ser magro e ter acúmulo de gordura, né? Então, por exemplo, as mulheres, fisiologicamente e anatomicamente, elas tendem a acumular mais gordura no quadril e nos seios, né? Isso faz parte, como eu sempre falo, as curvas das meninas, né, das mulheres, elas são exatamente baseadas no acúmulo de gordura. Então, o quadril, os seios, eles têm que ter lá o acúmulo de gordura para poder ter as curvas. Tanto que as mulheres que praticam, por exemplo, as atletas, né, de maratona, a galera que faz competição de alto nível aí, né, os maratonistas, o pessoal que faz crossfit, então vocês podem ver que as mulheres elas são meio quadradas, exatamente porque como elas fazem muita atividade e queimam muita gordura, né, geralmente essas atletas elas têm um teor de gordura em torno de 4%, é bem baixo mesmo, né, os atletas de alta performance, então elas acabam perdendo as curvas.
Aí algumas pessoas dizem que elas ficam quadradas, mas acaba sendo uma verdade, né? Algumas conseguem substituir isso por músculo, só que aí depende muito da genética, depende muito do treinamento, tá? Então, meninas, cuidado aí, tá? Se vocês não quiserem perder as curvas de vocês, não percam muita gordura, porque elas fazem parte aí da, né, composição corporal natural de vocês, tá? Então, no caso aí da reserva energética, né, a gente não pode passar dos 30%, e eles são armazenados em células que a gente chama de adipócitos, né? Isso é só para a gente dar uma revisada aí da físio, tá? Então, só para a gente relembrar isso aqui, tá? Então, para que servem os lipídios, tá? Eles vão servir como reserva de energia, combustível celular, eles vão fazer parte da nossa composição da membrana celulares, fosfolipídios e glicolipídios. Eles servem como isolamento e proteção dos órgãos. Então, por exemplo, sabe aquele culotinho que a gente tem aqui atrás, né? Que muita gente não gosta, tá? Se vocês observarem anatomicamente, ele tem uma finalidade. Ele serve ali para proteger o teu rim de impacto, né? A gordura ela serve como isolante a choques físicos, né? E ela também serve como isolante térmico, tá? Então aquele culotinho que às vezes a gente acumula aqui na região, né, de posterior aqui, em cima do quadril, ele fica exatamente aqui, porque caso você pegue algum impacto nessa região aqui do culote, você está protegendo os seus rins, né? Importante, né? Exatamente aqui a gente fazer a proteção dos rins, exatamente para que a gente não tenha danos aí ao nosso sistema urinário, né? Então, no caso aí dos outros animais, por exemplo, as abelhas, elas produzem ceras, né? E essas ceras, elas utilizam aí nas colmeias como impermeabilizante, né? Como a gordura, ela tem essa dificuldade em se misturar com água, né? Elas usam isso para impermeabilizar, para não entrar água nos ninhos, nas colmeias, né? E servem como isolante térmico. Então, vocês já sabem, quem está gordinho, né? O problema é que aqui em São Luís a gente não tem um inverno muito rigoroso. Mas o pessoal que mora lá no sul, sudeste, que tem invernos mais frios, aí você pode dizer que você não está gordo, você está isolado termicamente, né? Então, é o que o pessoal diz muito lá, diz que está protegido do frio. Então, tanto que alguns países, né, relacionados aí a países mais frios, a tendência é que vocês acumulem. A gente tem lá os mongóis, né, que vêm da Mongólia lá, eles têm aquela questão lá do acúmulo de gordura, inclusive das bolsas debaixo dos olhos, exatamente para poder avaliar, para poder garantir a questão relacionada ao isolamento térmico, né? Além disso, eles servem também a parte funcional, né? Hormonais, antioxidantes, aí a gente tem as vitaminas A e E, né, e digestivas, que são os nossos sais biliares. Então, do ponto de vista fisiológico, essas são as funções que a gente tem para as nossas gordurinhas, tá? Vou mostrar aqui para vocês alguns desenhozinhos, né? A constitucional, que são os nossos fosfolipídios, ó, estão vendo aqui, ó, as membranas, elas têm o fosfolipídio, né, a região hidrofílica e hidrofóbica, e aqui a gente tem as proteínas, né? Ela pode ser uma proteína parcial ou ela pode ser uma proteína total. Elas servem para como comunicação, como poros, né? Pode servir como isolante térmico. Então, por exemplo, animais como o urso polar, a morsa, a baleia, a foca, eles acumulam exatamente porque eles são animais de clima frio, né? E servem também para produção de energia. Então, vocês viram isso aí na bioquímica e assim sucessivamente. Até aqui, dúvidas? Beleza, então vamos continuar. Acabei de tomar, Rosa, exatamente para eu saber de eu desacelerar o tiquinho aí, mas acabei de tomar aqui. Então, vamos lá, né? Então a gente já viu aí as funções fisiológicas, já viu aí vou mostrar aqui para vocês, né? Algumas constituições só para ácidos graxos aqui, glicerol, triálcool, né? O triglicerídeo, a cadeia lá com os álcools, essa cadeia ela pode ser maior
ou menor, cadeias elas podem ser saturadas ou elas podem ser insaturadas, tá? Então, do ponto de vista, né, analítico, tá? Que a gente já viu o rótulo, né, padrão de identidade, tipo de gordura, então, que são os rótulos que a gente tem, a gente já viu essa questão relacionada, né? Então, do ponto de vista analítico, né, a gente utiliza exatamente, se a gente quiser identificar o tipo de lipídio, a gente precisa utilizar a cromatografia gasosa, né, e se a gente for querer determinar a quantidade total, a gente faz a determinação por métodos de extração, tá? Então, existe um método que eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês, que chama método de Soxhlet, tá? Eu vou mostrar para depois eu explicar aqui para vocês. Vou passar aqui. Não se assustem com esse carinha feio. Tá? Ele vai mostrar o equipamento, né? E vai passar aqui para vocês. Então, vamos prestar atenção. O vídeo é bem curtinho, 3 minutos e meio, tá? Desde o início aqui. Só um minuto. Eu vou deixar a tela maior. Mas é porque é um vídeo, tá? Esse vídeo, eu só quero que vocês. Não precisa se ligar muito na explicação dele, que isso eu vou dar para vocês. Eu quero mais que vocês conheçam o equipamento, tá? Então, eu vou aumentar aqui a tela para vocês. Mas esse vídeo vai estar disponível lá no AVA, para quem quiser assistir ele depois, mas, tá? Não tem problema não. Mas eu vou aumentar aqui para ver, melhorar aí para vocês aí. Eu vou colocar em tela cheia, não vou olhar as mensagens de vocês, tá? Então, vamos ver se melhora aí.
Melhorou aí para vocês? Deu para pegar pelo menos só o fundamento aí do equipamento? Vocês conseguiram ver aí direitinho? Melhorou a travação? Alô, além? Não, é porque vídeo aí, como ele espelha a tela do notebook, pode acontecer isso, mas não se preocupem não. O que é importante aqui, né? Basicamente, para a gente poder, vou colocar aqui no chat para vocês, basicamente, para a gente poder analisar gorduras, a gente utiliza dois métodos, né? A gente utiliza o Soxhlet ou utiliza o Goldfish. A diferença do Soxhlet ou Goldfish é porque o Goldfish ele faz a extração em temperatura constante, né, alta, tá? Então em ebulição do solvente. E o Soxhlet ele faz a condensação, né? E esse solvente ele fica passando pela tua amostra e vai utilizar. O que é importante da gente entender aqui para o método analítico, né, de gorduras, tá? O tipo de solvente ele vai influenciar no tipo de gordura que você está extraindo do alimento. Então, os solventes mais utilizados aí para as extrações, para a determinação de gorduras, é o éter de petróleo, éter etílico, cloroformo, acetona e benzeno e outros, né? Qual é o ideal para a gente poder fazer aí? Qual é a característica que o nosso solvente ele tem que ter, né, a capacidade de dissolver aí as gorduras, então ele tem que ter a capacidade de tirar a gordura lá do nosso alimento. Ele não pode solubilizar, né, proteínas, aminoácidos e carboidratos, senão a gente pode ter um erro analítico. Ele tem que ter a capacidade de evaporar rapidamente, né, exatamente porque a técnica de Soxhlet e de Goldfish, ele evapora o solvente vem vaporizado, passa, né, na forma de vapor pelo alimento, extrai a gordura e depois ele é recuperado, né, num resfriador, tá? E esse resfriador torna de volta o solvente a voltar para o seu estado líquido. Então ele tem que ter essa característica de boa evaporação. A gente não pode trabalhar em temperaturas muito altas, né? Até não comentei com vocês, mas, por exemplo, proteínas, a gente tem essa dificuldade de trabalhar com técnicas que têm aquecimento para a proteína, né? Porque a proteína ela desnatura, ela se quebra. As gorduras não. As gorduras a gente consegue vaporizar elas com temperaturas e elas conseguem se manter, tá? Só que aí a gente tem que ter cuidado. Aí vamos para curiosidades, né? Quando a gente vai fazer alguma coisa na cozinha, que a gente utiliza manteiga ou margarina, uma dica aí do pessoal da gastronomia, né? Se você não quiser queimar a manteiga ou a margarina, você faz o quê? Você coloca um pouco de azeite, tá? Então você vai evitar de queimar exatamente porque o azeite, né? Os lipídios que estão presentes lá no azeite, eles são mais resistentes à temperatura. Então você evita aí de você queimar a sua manteiga ou de você queimar a sua margarina, que tem, né, lipídios que são mais fáceis de serem queimados. Então, para o alimento não pegar aquele gosto lá que a gente tem associado, né? Quando você queima a manteiga, quem cozinha sabe disso, ficar a panela estiver muito quente, né? Queima a manteiga e a gordura. Então, uma forma que a gente tem de evitar isso é misturar com um pouquinho, um fiozinho de óleo, exatamente porque, né, de azeite, perdão, exatamente porque o azeite ele tem um ponto, né, de fusão, ele tem um ponto de queima mais alto, tá? Outra característica que ele tem que ter essa característica de penetrar rapidamente nas partículas da amostra, né? Exatamente porque a gordura está lá dentro, tá? Então ele vai ter que ter lá. Não se trabalha com solventes que são inflamáveis, já que a gente está trabalhando aí com produtos que vão ser aquecidos, então a gente evita de trabalhar com solventes inflamáveis. Alguém me perguntou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Se vocês puderem abrir o áudio para mim, o chat aqui travou para mim, tá? Vocês então puderem abrir o áudio de vocês para perguntar, eu não consigo ver, eu não estou conseguindo ver o chat no modo de apresentação. Eu teria que fechar aqui para poder olhar o chat com vocês. Pronto, conseguiu aqui. Travou um pouco para mim também. Isso aí, mas o vídeo vai estar disponível lá para vocês, não se preocupem com isso não, tá? Eu vou disponibilizar para vocês lá no sala de aula 2 vídeos que mostram para a gente aí o Soxhlet e o Goldfish, tá? Mas basicamente o método consiste em fazer extração a quente, tá? A gente pega um solvente, evapora ele, ele passa pela amostra e depois você recolhe esse solvente, né, que extraiu os teus lipídios e separa eles exatamente, aí a gente tem só as gorduras, tá? Então não pode ser inflamável, tem que ser atóxico, né? Então, por exemplo, a gente evita
alguns solventes, por exemplo, o próprio clorofórmio, a gente tem que ter cuidado no uso dele, o próprio benzeno, porque para a gente, né, eles são tóxicos, então a gente, quando trabalha com esse tipo de solvente, tem que trabalhar com capela, com sistema de exaustão, exatamente porque os vapores gerados, eles são tóxicos para a gente, ser humano, né? Tem que ser baratos, né, porque a gente vai, infelizmente, são técnicas que exigem uma quantidade muito grande de solvente, tá? Então eles têm que ser baratos, por isso que o método Goldfish, né, que o carinha aí que está fazendo a propaganda do equipamento, ele diz que a gente consegue recuperar em torno de 60% até 80% do solvente. Isso reduz a quantidade de resíduo que a gente gera, né, dependendo do equipamento, e reduz a quantidade de solvente que é utilizado. E ele tem que ser não higroscópico, né? Então ele não pode ter a característica de absorver água, tá? Alguns solventes aí, eles têm essa característica de absorver água. Então, toda vez que a gente vai fazer análise de gordura, a gente tem que levar em consideração isso. Então, como é que se faz, né? O esquema básico é assim: faz a extração de gordura com o solvente, evapora o solvente, então eu pego lá, né? Vou mostrar outro vídeo. Na verdade, eu vou deixar o vídeo disponível para vocês no Ava, tá? Porque senão vai acabar travando para vocês. Então, a gente faz assim: pega a minha amostra, mistura ela com o solvente. Aí eu coloco lá no equipamento, no Soxhlet, ele tem um equipamento, tem uma base onde eu vou colocar a mistura. Aí eu aqueço. Essa aquecimento vai fazer o quê? Vai fazer com que o meu solvente ele evapore. No momento que ele evapora, né, eu recolho ele em outro recipiente. Aí vai ter só o solvente com a gordura. Lembra que a gente, nas amostras que a gente está analisando, a gente vai ter outros componentes, né? A gente pode ter carboidratos, pode ter proteínas, a gente não quer eles, tá? E exatamente faz a relação aí da quantidade que a gente pesou para a quantidade, né, que está no solvente para a gente poder determinar. Então, esse aqui é o Soxhlet, né, o equipamento mais básico, tá? Ele é o método mais comum que a gente tem para determinação, que é os centros que não têm de pesquisa aí, de avaliação, que não tem cromatografia a gás, tá? Eles utilizam o Soxhlet, ele é o método mais comum. Então aqui a gente tem o solvente, aí o solvente evapora, se vocês observarem aqui, eu vou fazer um caminho com o meu mouse aqui, ó. Então tá aqui o solvente, ele evapora, passa por essa tubulação, e quando ele chega bem aqui em cima, ele é resfriado. Aí ele cai e goteja aqui na tua amostra. Aqui tem um papel de filtro apropriado para o Soxhlet, tua amostra está aqui dentro. Aí ele condensa, né? E fica aqui exatamente, né? Ele vai extraindo a tua gordura. Aí depois você tira esse papel e tem lá só o que você tem de gordura. Aqui, ó, tem esse tubinho de retorno, né? Porque quando isso aqui enche, esse líquido ele volta para cá e fica fazendo. Então ele aquece, resfria, extrai. A gente chama esse método, né? A gente chama de método de extração por exaustão. O solvente ele fica passando várias vezes aqui até ele retirar toda a gordura que a gente tem no alimento. Isso é bom porque a gente minimiza a chance de gerar um erro analítico de não determinar a quantidade real de gordura, tá? Então, é uma forma que a gente tem, tá? Depois eu passo um videozinho para vocês, ó. A gente chama isso aqui de método por estação, né? Então, refluxo. Então, o solvente ele fica todo o tempo, evapora, condensa, cai na amostra, evapora, condensa, cai na amostra. Aí depois a gente recolhe o nosso material para a gente poder avaliar, ó. Então, se vocês observarem aqui, ó, vai ficando só no final, quando ele vai passando, ó, ele fica aqui só o resíduo de gordura, que é exatamente essa quantidade aqui que a gente tem, a gente preparou lá, e isso aqui o que sobra é a quantidade de gordura que depois a gente determina, tá? Então, tem dois tipos de extração, como eu falei para vocês, a gente pode fazer extração a quente, né? Por isso que os solventes utilizados, eles têm que ter fácil evaporação, exatamente para que a gente não precise trabalhar com temperaturas muito altas, né? E a gente tem a extração a frio, né? Então, geralmente, com o uso com clorofórmio, a gente consegue fazer a extração de lipídios, né? Com o que a gente chama de extração a frio. Então, esse é um método que a gente tem, ó, que a gente chama de Blyde-Dyer, né? O método de Blyde-Dyer, a diferença é que ele é a frio, então eu não preciso, né, de aquecimento, tá? Diferente lá do Soxhlet, diferente lá do Goldfish, que eu preciso aquecer o meu solvente. Então eu pego lá minha mistura, faço lá, coloco nesse tubo de evaporação, coloco lá a minha mistura, cloroformo e metanol, coloco minha amostra, aí eu vou ter uma única fase, tá? Aí eu deixo para poder fazer, faço uma mistura clorofórmio e água.
Aí, isso aqui gera para a gente o que a gente chama de partição, tá? Eu vou fazer isso com vocês quando a gente voltar para as nossas aulas presenciais. Então, no momento que eu faço essa mistura, né? Cloroformo e metanol está mais apolar. No momento que eu faço a mistura cloroformo e água e coloco aqui dentro, eu vou separar em duas fases. Aí eu transfiro, né? A fase apolar, ela vai ter na fase cloroformo, vai ter a gordura, e a outra fase vai ter água e metanol que a gente consegue remover. Então a gente utiliza aqui um funil de separação, que é esse carinha aqui, ó. Aí ele tem, né? Eu coloco minha mistura lá, ele separa e eu recolho, né? Só a parte que me interessa, que é a parte apolar, tá? Então é uma das características isso que a gente chama de método Blight Dyer, né? Então é um método de extração a frio por partição, tá? Então a gente utiliza esses três solventes aí para poder fazer a extração a frio, tá? Beleza? Vou ver o que vocês estão me perguntando. Ludmila? Oi, Ludmila, você chegou agora, no finalzinho da aula. Tudo bem com você? Tá? Alguma dúvida, crianças, até aqui? Essa aqui é a nossa parte prática, né? Isso aqui eu vou deixar para quando a gente voltar para o presencial, tá bom? Alguma dúvida aí aos métodos de extração? Então, a gente tem três métodos, né? Goldfish Soxhlet, extração a quente, né? E o Blight Dyer, extração a frio, ou particionamento. Dúvidas? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu mostrar para vocês. Todo mundo calado, provavelmente vocês devem estar dormindo. Ah, estão acordados? Tá? Então, basicamente, para lipídios, tá? Basicamente é isso, tá, crianças? A gente encerra hoje os nossos macronutrientes, tá? Então, na semana que vem, a gente fecha aí o nosso conteúdo, né? A gente ainda tem duas aulas, exatamente para a gente viu água, viu os macronutrientes, proteínas, carboidratos e lipídios e os métodos de análise. E muito provavelmente a gente fecha na semana que vem aí, deixando a última aula para uma breve revisão, a gente deve fechar vitaminas e sais minerais que são mais curtos, tá? Então são os nossos micronutrientes. E eu devo falar de uma partezinha relacionada aí à questão de, como é que eu digo? De contaminantes, né? Que eu vou falar para vocês rapidamente sobre questão lá de as questões relacionadas Ô, rapaz, até doido, não tava nem percebendo. agrotóxicos, metais pesados e contaminação microbiológica, tá? Vanessa, não aparece Ah, já está liberado lá. Vocês têm que ver no AVA. Tem o gabarito para vocês lá no AVA, tá? Ele já liberado lá para vocês poderem observar lá. Tem que checar se não, porque tem que olhar em notas. Vocês vão lá no AVA, tá? Tem isso. É através do gabarito que vocês checam o que vocês acertaram e o que vocês erraram. Tem uma pontuação para cada questão. As atividades, elas foram devolvidas no sala de aula. Lá no sala de aula, todas as atividades que eu recebi de vocês, vocês receberam uma devolutiva, tá? Então tem lá, se vocês não receberam a devolutiva, é porque eu não recebi a atividade de vocês, mas todas as atividades que eu corrigi, elas foram devolvidas para vocês com uma pontuação, tá? Tem uma pontuação lá que vai de 0 a 100, né? Então lá tem a pontuação que vocês receberam por aquela atividade. Ok, tudo bem. Só para a gente fechar, faltou eu comentar com vocês aqui
no caso de, por exemplo, azeites, né? A gente pode fazer o processo, tá? Tem dois tipos de extração, eu acabei esquecendo, perdão. Eu estou revisando aqui a aula, tá? Tem um negócio que a gente chama de hidrólise, né? Que é o que chama de processo de Gerber, que a gente utiliza aí para leites e produtos lácteos, tá? A gente faz a hidrólise ácida, tá? Então a gente quebra, o leite ele é muito rico em gorduras e depois do processo, né, de quebra da gordura ácida, a gente faz a determinação, né, através de uma titulação, volumetria, para a gente poder determinar a acidez. Então, por exemplo, o leite, por exemplo, se amanhã vocês forem trabalhar no banco de leites, vocês vão ter que fazer um teste que chama de acidez Dornick, né? O leite, para que ele possa ser dado lá para os recém-nascidos, ele tem que apresentar um grau de acidez determinado. E a gente determina fazendo uma titulaçãozinha, né? Então tem o ácido lático e a gente consegue, utilizando aí o hidróxido de sódio 0,1 normal, a gente consegue determinar a acidez que o leite tem. Então a gente faz lá a volumetria para a gente poder analisar. A gente pode também, né, utilizar, no caso lá, por exemplo, azeite, leites, tá? A gente faz a hidrólise ácida e depois faz a volumetria para a gente poder determinar o teor de acidez, tá? A gente pode, para algumas gorduras, né, utilizar a espectrofotometria, mas é como eu falei para vocês, a espectro, né, ela é mais difícil de ser utilizada aí quando a gente vai determinar gorduras, né? A gente tem vários tipos de gorduras, tem cadeias bem diferentes, então o método padrão para determinação aí de gorduras, quando a gente quer identificar e quantificar, é sempre a cromatografia a gás. Se a gente não conseguir, os métodos de rotina são Soxhlet, né? Que é o método de extração a quente por solvente. Aí pode usar os variantes, né? O Goldfish, pode utilizar a extração a frio aí, tá? E pode fazer a extração por Goldfish, que é parecida com Soxhlet, só que o solvente fica todo o tempo em aquecimento, tá? Era só isso que eu tinha esquecido de falar para vocês, que alguns alimentos a gente pode determinar o grau de acidez, né? Então, por exemplo, os azeites, como é que a gente sabe a característica de um azeite? Tem gente que compra azeite, né? Olhando lá se ele é azeite virgem, se ele é azeite extra virgem, né? Quanto mais purificado ele for, mais puro e menor vai ser a acidez dele. Então, em geral, os bons azeites eles têm um grau, um teor de acidez menor que 0,3. E tem gente que às vezes só se preocupa em comprar o azeite se ele é virgem ou extra virgem. Tá? Então, na verdade, para você saber se você está levando um azeite de boa qualidade, você verifica o grau de acidez dele. Entenderam? Professor, Oi? me tira só uma dúvida. Até É duas. porque porque lá na minha nota ficou 3, né? E nas minhas atividades, a menor que eu tirei foi 25, né? Aí como é que soma a prova com as atividades? Eu não entendi. A prova vale 50% da tua nota, certo? Né? Isso. Uhum, Então, a tua prova, ela vale de 0 a 5. Você tem 5 questões, cada questão vale 1 ponto, certo. tá? A mesma Uhum, coisa vale para as atividades. Só que, como por padrão, o Google Sala de Aula, ele nomeia as notas de 0 a 100. Então, é assim, se você acertou, né, por completo a tua atividade, você recebeu 100. 100 é igual a 1 ponto. Se você recebeu 80, é igual a 0,8. Se você recebeu 0,25, se você recebeu 25, é igual a 0,25 e assim sucessivamente. Aí é só você mas somar as atividades, né, com a nota da prova. aí, então, será que eu tirei 0 na prova? Aí eu teria que olhar o sistema, eu não sei te dizer, Valquíria. Eu só não tenho a nota de cabeça, eu teria que olhar no sistema, mas lá no sistema aparece para vocês a pontuação, quantos por cento vocês acertaram, entendeu? Uhum. No final da prova sempre aparecia um percentual lá, os pontos que vocês, né? Conseguindo acertar, eu não Vocês estou têm que ir em conseguindo. notas. O gabarito ele tá em notas. Vocês vão lá no AVA, clicam no Uhum. AVA e vão ver. Eu vou comentar aqui para vocês. Em geral, as notas das provas, alguns de vocês, né, mais da metade da turma, deixou de entregar atividades, algumas atividades deixaram de ser entregues ou foram entregues fora do prazo, tá? E, em geral, a nota da prova de vocês foi baixa,
tá? Pelo que eu lembro aqui, tá? Então, o pessoal da noite teve um desempenho na prova um pouco melhor do que vocês, tá? Então, lá na prova de vocês, teve muita gente que ficou de 0 a 5, teve gente que ficou com 50%, 2,5, teve gente que ficou com 1,3 e assim sucessivamente, entendeu? Mas aí, como é que a gente tirou? Se foi, digamos que 70% da turma tirou nota baixa, como é que vai ficar a gente? Vai ter que fazer Ué, algum vocês vão ter trabalho? que recuperar, tentar recuperar na segunda nota, né? Exatamente porque Entendi. como tem as atividades, a gente não passa mais nada, porque exatamente vocês têm aí, vocês fizeram as atividades o que a gente fez no presencial, a parte de laboratório, as atividades que eu passei no sala de aula, e a avaliação de vocês, entendeu? Então, o que vocês podem tentar fazer, por exemplo, né? Já teve a primeira. Eu vou comentar com vocês. Por exemplo, eu abri a primeira atividade que foi o fórum. Teve gente que não participou do fórum, aí já vai ficar sem a nota do fórum, entendeu? Então, Mas, toda atividade que aparece para vocês como obrigatório, que tem prazo, né, diferente das lições, toda atividade que é obrigatória, ela vale pontuação para vocês. Então, vocês têm que ter cuidado. Por exemplo, eu abri uma lá no sala de aula sobre carboidratos. Nem todo mundo entregou, a maioria entregou. Eu já olhei, inclusive já comecei a corrigir, né, lá o nosso mapa mental. Por exemplo, hoje eu vou abrir outra atividade para vocês, tá? Então, por exemplo, mas 100% da turma não entregou a atividade, entendeu? Tiveram, acho que 3 pessoas que deixaram de entregar a atividade no sala de aula. Aí isso acaba reduzindo a nota de vocês. essa acho que eu entreguei essa. E foi a última que você passou, né? Isso, é de Na aula carboidrato. passada você passou alguma? De proteínas, não. Eu vou abrir a atividade de proteínas e de lipídio hoje, Ah, tá. Então eu estou em dias, graças a Deus. tá? Tá bom. Então, obrigada, professora. Essa era a minha Nada. dúvida. Que isso. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, bom almoço a todos vocês. Obrigado pela participação. Protejam-se, tá? Saudade de vocês. Em breve a gente se vê.